Muito boa noite, meus queridos amigos do programa Canal Jurídico. Dando continuidade à entrevista com os presidenciáveis da OAB de Pernambuco, eu tenho o prazer de receber hoje no programa Canal Jurídico o nosso querido amigo Ricardo Corrêa. Muito boa noite, Ricardo, minhas saudações. Boa noite, Paulo. Para nós é um prazer estar aqui. Não é? Você já está aí, acho que com 5 anos à frente desse programa, e é um programa que tem facilitado muito a troca de conhecimentos e de ideias, né, para a população de Pernambuco. Olha, Ricardo, ele está aqui o folder da campanha dele, um folder muito bem feito, um folder muito bonito, e eu vou começar a fazer as perguntas que todo advogado tem, na verdade, vontade de perguntar, e talvez não tenha a oportunidade. Ricardo, preto no branco, hoje você é situação, é oposição, como é que começou a questão da sua candidatura? Olha, Paulo, a candidatura, ela nasceu a partir de 2009, né? Você sabe que eu sou conselheiro federal da atual gestão, né? E já temos um vasto trabalho feito na OAB, sempre focado na advocacia. E essa gestão nós conseguimos avançar bastante. É uma gestão que tem mais de 50 participantes, né? E temos aí o Tribunal de Ética, temos a CAAP, temos a Escola Rui Antunes, temos a própria Ordem, temos o Conselho Federal, onde atuamos em Brasília, que é o que eu tenho feito nesses últimos quase 3 anos, completa agora dia 31 de dezembro. Tá? Mas, pragmaticamente, o que foi que aconteceu, não é, na atual gestão? Fizemos uma gestão extraordinária em 2007, em 2008 também, conseguimos inclusive implantar, no primeiro dia de 2007, a redução da anuidade em 30%, coisa que nós já defendíamos desde o meio do ano de 2005, por escrito, junto ao presidente da época. Nós mostrávamos a ele de que o advogado, alguns estavam inadimplentes porque não queriam mesmo pagar, mas a grande maioria não pagava porque não podia. Né? Infelizmente, nossa profissão está se proletarizando e o OAB tem que ter essa sensibilidade. E nós mostrávamos na época ao então presidente, né, em números, tudo aquilo que nós, como cidadão, a gente defende em relação ao governo federal. O governo federal, na ânsia de aumentar sua arrecadação, o que é que ele faz? Ele aumenta a carga tributária, né, sacrificando o povo brasileiro. E por que não reduzir a carga tributária e aumentar a massa dos contribuintes? Então, nós já defendíamos aquilo no meio do ano de 2005, um ano e meio antes das eleições de novembro de 2006. Ele, na época, dizia que não podia, que não iria sacrificar algumas despesas da ordem em detrimento dessa redução, tá? E que, inclusive, possibilitaria, se tivesse feito a inclusão de mais advogados na regularização perante sua casa. Nós fomos para as eleições de 2006, onde nós mostramos à categoria que isso era viável, sim, desde que as receitas da ordem fossem melhor geridas. E ganhamos a eleição, né? Esse grupo que ganhou a eleição é um grupo vitorioso, é um grupo com um vastíssimo serviço prestado à categoria na atual gestão, e nós reduzimos a anuidade. Tá? De lá para cá também fizemos vários trabalhos, como o Recorte Digital, né, que foi um projeto também belíssimo, que eu, como conselheiro federal, vi que existia em outros estados, e trouxemos para Pernambuco, né, e implantamos sem nenhum custo para o advogado, sem nenhum custo para a ordem. Quem paga, quem custeia aquele serviço são os anunciantes que vêm nos e-mails, né, diariamente para os advogados. E a gestão evoluiu bastante no campo das prerrogativas idem, né? Na questão da Escola Rui Antunes avançamos bastante, inicialmente com a caravana da Rui Antunes, liderada inclusive pelo vice-presidente Eduardo Pugliese, por Carlos Neves Filho, Emílio de Almeida Lins e por Sadi Torres, à época, diretor-geral da Rui Antunes. Mais recentemente com os cursos de pós-graduação que nós também temos feito, mas sobretudo a partir de 2009, né, um projeto político partidário começou a surgir dentro da nossa ordem. Tá? E com o maior respeito que eu tenho, e eu tenho mesmo, né, por aqueles que queiram seguir a carreira política partidária, e eu acho até que é louvável que sigam para até haver uma renovação nos quadros nacionais, só com a renovação é que nós iremos deixar de ver coisas como nós vemos aí diariamente no Senado, na Câmara Federal, etc. Mas esse projeto ele só pode ser de cunho pessoal, ele não pode ter o cunho institucional. E a partir daí começou o problema neste ano de 2009. Né? O nosso presidente, você sabe, não é de hoje, os jornais já alardeavam e ele confirmou, né? Inclusive se filiou recentemente ao PMDB,
né, e será deputado, candidato a deputado estadual ano que vem. Então, quando este projeto começou a ser imposto ao grupo que comanda a ordem, e eu faço parte deste grupo, né, uma parcela significativa disse, não, você tem todo o direito de seguir seu projeto político partidário. Mas a OAB tem que seguir independente, como sempre foi. Nós não podemos apequenar a palavra da OAB. Não é? Então, essas pessoas que deixaram isso muito claro, e de uma forma muito tranquila, muito transparente, como nós sempre fomos, né, me convocaram para ser o candidato desse grupo, que é o grupo, inclusive, majoritário. Né? Nós temos a minha candidatura, que é a candidatura apoiada pela maior parte da gestão, sim, e temos uma candidatura que é apoiada pela parte minoritária da gestão, entendi, e não obstante ter o apoio do presidente, entendi, mas é a parte minoritária. Então nós temos o apoio do vice-presidente Eduardo Pugliese, nós temos o apoio do tesoureiro Silvio Pessoa Júnior, que renunciou em razão justamente de algumas prioridades que em 2009, a partir deste projeto político partidário, passaram a prevalecer em detrimento da classe. Né? Então, Silvio Pessoa Júnior chegou a um ponto que ele disse, não, eu vou renunciar, e renunciou, e eu respeito a renúncia dele, é um homem seríssimo, Silvio Pessoa Júnior. Né? Temos apoio de todo o Conselho Federal titular, a exemplo de Silvio Nery Batista e Otávio Lobo. Temos o apoio de toda a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, veja como são as coisas. Né? Então, nós temos o apoio do vice-presidente da CAAP, nós temos o apoio do secretário-geral da CAAP, e nós temos o apoio também do tesoureiro da CAAP. Temos da Escola Rui Antunes, de 5 diretores, nós temos o apoio de 2, né? Carlos Neves Filho e Emílio de Almeida Lins. Né? E do Conselho Seccional, nós temos apoio também da maioria. E temos o apoio de todo o Tribunal de Ética e Disciplina, né? Inclusive do seu presidente, Hélio Mariano, que é irmão do candidato Henrique Mariano. Então, essa questão de situação, oposição, né? Eu acho que você apequena a discussão, que a discussão deve ficar no debate de ideias e de ideais, tá? Que é onde nós travamos a disputa, né? Nós queremos mostrar à categoria tudo aquilo que nós já fizemos e o que este grupo irá fazer. Mas é importante falar isso, pelo menos pelo seguinte, para o advogado que está nos assistindo entender que, embora não esteja com o presidente, pelo menos a maioria do time que está com você é o time que obteve essas grandes vitórias, que eu entendo que a gestão foi uma gestão vitoriosa. Quem precisou do Tribunal de Ética soube que foi colocado gente lá para poder trabalhar, que tinham poucas pessoas, foi colocada inclusive a figura do conciliador, do instrutor. Isso foi importante para agilizar os trabalhos lá. Na comissão de prerrogativas também foi um excelente trabalho. Então é importante que as pessoas saibam, pelo menos, que a chapa hoje tem uma boa participação dessa gestão que foi vitoriosa, não é? Sem dúvida. A gestão, eu não tenho dúvida em lhe afirmar, Paulo, né? Nem aos colegas advogados, advogadas e cidadãos pernambucanos. É uma gestão superior à passada, com todo respeito à gestão passada, mas é uma gestão significativamente superior, e nós precisamos consolidar essas conquistas e ampliá-las no triênio 2010-2012. Né? Foi justamente aceitando essa convocação que nós colocamos o nosso nome para que o advogado pernambucano analise. Vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui para quem está em casa poder entender exatamente quais são suas propostas. Eu vou falar aqui da proposta mais polêmica que eu já entendi e eu achei o máximo. É da anuidade zero, que eu achei uma ideia inovadora, brilhante, e eu queria que você explicasse aos nossos queridos colegas advogados como é a sistemática dessa anuidade zero. Olha, conforme eu coloquei, né, pelo fato de eu ser conselheiro federal na atual gestão, eu já participei de gestões passadas, já fui secretário-geral, já fui vice-presidente, já fui membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina, e agora como conselheiro federal eu tive a oportunidade de ver vários projetos Brasil afora, alguns que deram certo, outros que deram errado, e tentar descobrir aqueles que até nasceram com um bom propósito do porquê ter dado errado. Quando nós trouxemos o recorte digital para Pernambuco, né, aquilo que eu mencionei, era um projeto já vitorioso, exitoso em outros estados. E nós temos vários projetos interessantíssimos. Né? E dentro dessa linha foi que nós imaginamos o quê? Bom, nós temos na nossa campanha 3 pilares,
né, nas nossas propostas, 3 pilares bastante definidos, bastante consolidados. Sem esquecer, evidentemente, o viés social que a OAB tem e que nós devemos sempre lutar pelas bandeiras democráticas da cidadania. Mas quais são esses 3 pilares? O da valorização da advocacia, e aí nós entramos numa série de tópicos da valorização da advocacia, da desoneração da profissão, e o recorte digital veio com esse propósito, como também a redução da unidade lá atrás vinha com esse propósito. E aí vem... Para quem não conhece ainda, que tem, por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece, eu acho que é assim que a OAB já deveria estar agindo há muito tempo, em olhar para o advogado. Afinal de contas, Ricardo, uma das maiores críticas que a gente vê à OAB é que a OAB se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com a questão política, se preocupa com a questão dos sem terra, se preocupa com isso, com aquilo, e o advogado, que deveria ser o foco principal, muitas vezes é colocado num segundo plano. Isso não em Pernambuco, a OAB em nível nacional se existe muito essa crítica. E pelo menos eu vi nessa gestão algumas coisas que eu, como advogado militante, gostei. 30% de anuidade a menos, não quebrou a ordem e foi dado um desconto de 30% para quem não podia pagar, foi uma grande coisa. O recorte digital foi outra conquista. Um recorte digital hoje, uma empresa dessas que fazia a publicação, estava cobrando aí em torno de R$150 por mês para colocar todos os tribunais. Hoje a pessoa tem isso de graça, quer dizer, não é necessário que haja um desembolso de aproximadamente o que aí? R$1.700, R$1.800, R$2.000 praticamente, durante o ano, só com essas empresas de recorte. A questão das prerrogativas, que eu vou querer bater muito nisso aí, também foi uma coisa que eu ouvi, muita valorização. Então, eu acho o seguinte, que é muito importante que a ordem também se volte um pouquinho para dentro de si. A gente via a OAB se meter em tudo, mesmo essas questões do dia a dia do próprio advogado. Isso eu achei fenomenal, sabe, Ricardo? O anuidade zero, Paulo, ele veio justamente dentro desse prisma de desonerar o advogado. Né? Então, com o recorte digital, o que foi que nós sentimos? Né? Bom, nós somos 21 mil advogados, em números redondos, hoje no estado de Pernambuco. Tá? E como viabilizamos aquele projeto em maio de 2008? Né? Mostrando àqueles anunciantes do recorte digital de que eles estariam diariamente na casa do advogado, daqueles que evidentemente tenham computador, né, internet, mesmo quando o advogado não tivesse publicação nenhuma. Iria chegar o e-mail lá dizendo que o advogado não teve intimação naquele dia. Tá? E que essa força da advocacia pernambucana tinha um valor. E nós fomos para os anunciantes e vendemos isso em prol da categoria, né, e sem custo para a OAB. É um serviço totalmente autossustentável. A mesma lógica, certo? De uma forma bastante parecida, nós estamos trazendo para o anuidade zero. Nós iremos criar um cartão Fidelidade OAB, que não é cartão de crédito, é um cartão de fidelização, tá? Como já existe mundialmente em vários setores da economia. E através desse cartão Fidelidade OAB, que vai ter o número lá, vai ter o nome do Dr. Paulo Perazzo, o número do OAB do Dr. Paulo Perazzo. O Dr. Paulo Perazzo adquirindo bens e serviços naquela rede conveniada pela OAB, seja farmácia, seja ótica, livrarias, né? Postos de combustível, já temos 2 distribuidoras interessadas em fechar e olha que nem presidente somos, né? Mas o mercado está ansioso por essa massa dos advogados, em prestar serviço a esses advogados e aumentar o seu faturamento, porque o comerciante vai aumentar o faturamento. Para o dono do posto de gasolina, significa que ele vai ter 21 mil clientes fidelizados, ou então pelo menos com um potencial de fidelização muito bom. Para ele é maravilhoso. Em troca disso, ele vai perder um pouco da margem de lucro dele para repassar o dinheiro para a OAB. Porque funciona mais, pelo menos o que eu estou entendendo. É isso, exatamente então. isso. É um programa de milhagens. Você se fideliza e, em função disso, um percentual da venda é repassado para a OAB, que no fim vai fazer o desconto na sua anuidade. Exatamente. Correto? Perfeito, né? Então, mensalmente, o estabelecimento comercial irá fazer, como você está mencionando, repassar em dinheiro para a OAB no nome do advogado que ali consumiu. Isso. Né? Só que há um detalhe adicional. Pelo fato do comerciante querer aumentar suas vendas, para ele, a fidelização dos 21 mil advogados é uma coisa fantástica.
E por que não também fidelizar os familiares dos advogados? Melhor ainda, né? Né? Então significa dizer o quê? Que o familiar do advogado, vamos supor que minha esposa fosse médica, no caso ela é advogada, mas se ela fosse médica e consumisse naqueles estabelecimentos, exemplo, abastecesse o veículo dela naquele... Ganha um descontinho, né? E iria acreditar em nome de Ricardo Corrêa lá perante a OAB. Muito bem. Né? Agora, uma dúvida. Me diga uma coisa, e vamos supor que o cara fez ponto suficiente para não pagar mais a anuidade. Se continuar consumindo, isso se reverte para a ordem, porque afinal de contas é bom uma ordem rica, contanto que não seja do nosso bolso. Então, se puder, além dos pontos normais da anuidade, continuar repassando para a ordem, existe algum projeto nesse sentido? Olha, como é que funciona essa questão da fidelização? Né? Você vai acumulando créditos em real, e no final do ano eles prioritariamente migrarão para abater parcialmente ou totalmente a anuidade. Se sobrar, admitindo a casos que as pessoas irão inclusive ter um crédito adicional lá perante a OAB. Aí já sobra para outra. Se sobrar, aí ele vai poder adquirir livros, vai poder fazer cursos, né? E até reverter para a próxima anuidade. Né? Então é um projeto democrático. Quem consumir menos vai abater menos. Quem consumir mais, abate mais. Eu tenho que chamar o comercial, daqui um minutinho a gente volta. Bem, amigos do programa Canal Jurídico, estamos voltando com a entrevista com Ricardo Corrêa, presidenciável à OAB de Pernambuco, e ele acabou de apresentar uma excelente ideia, pelo menos eu achei maravilhosa. Afinal de contas, todo dia a gente come, todo dia a gente coloca gasolina no carro, todo dia a gente vai num bar, vai numa... Quer dizer, sem custo nenhum para a gente vai ter um benefício, não é verdade, Ricardo? Eu achei maravilhosa a sua ideia, você está realmente de parabéns. Agora vamos lá, vamos colocar outro assunto que interessa demais, principalmente ao advogado militante. Há poucos dias, mês passado, a gente ouviu, o Brasil inteiro teve a oportunidade de ouvir um desrespeito à figura do advogado, uma falta de respeito, não com aquele profissional que estava lá, mas com todos os advogados, que foi prender o advogado no exercício das suas funções, sem um representante da OAB ao lado desse advogado que estava sendo preso de uma forma totalmente ilegal. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu próprio precisei da comissão de prerrogativas e eu até me surpreendi positivamente. Eu esperava que não fosse fazer nada, que ninguém tivesse nem aí, que ninguém fosse uma... Me perdoe, era a imagem que eu tinha, que eu ia perder meu tempo, mas eu fui atendido pelos colegas, muito bem atendido, eu fiquei orgulhoso, eu posso lhe dizer, repito a todos que estão nos assistindo, eu fiquei orgulhoso da assistência que a OAB me prestou, comecei até a me entusiasmar, eu começava a ir às sessões da Comissão de Prerrogativas, mesmo sem ter nada, até porque eu comecei a gostar de ver aquelas pessoas brigando, perdendo o seu tempo nos seus escritórios de advocacia, para deixar seus escritórios e irem resolver problemas nos presídios, nos fóruns, nas delegacias, e uma coisa realmente impressionante. Então, eu já entendo que houve uma valorização na gestão, mas eu queria que você desse sua posição a respeito dessa questão das prerrogativas, porque do jeito que está indo, daqui a uns dias é o vigilante do fórum querendo dar ordem para os advogados. Os juízes, de uma maneira geral, estão assumindo uma postura ríspida, mal educada com os advogados, e eu quero saber o que é que a ordem pode fazer sobre isso, principalmente quando houver ilegalidade. Olha, amigo Paulo, eu participei da criação e implantação, desde a concepção até, do plantão das prerrogativas, né? O plantão das prerrogativas foi implantado na gestão do presidente Adhemar Rigueira, tá? E é um projeto belíssimo,
né, que na gestão passada funcionou, mas não tão bem quanto na gestão anterior de Adhemar Higueira. E nessa gestão nós buscamos justamente dar maior dinamismo ao plantão das prerrogativas. E conseguimos obter êxito, sim. O que você está dizendo é o testemunho de quem precisou, efetivamente, da comissão de prerrogativas. A comissão funcionou a contento, né? Precisamos, evidentemente, expandir essa comissão estado afora, fortalecendo, sobretudo, o interior, né? Que é quem mais sofre, né? Não tenho dúvida que os advogados do interior, nossos colegas, sofrem muito essa questão das prerrogativas, das violações. E eu digo a você com muita tranquilidade, né? É um tema que até nos apaixona. Eu acho que nós temos que começar assim, sem nenhum receio de desagradar quem quer que seja, nenhum tipo de autoridade, seja magistrado, delegado, promotor, qualquer autoridade constituída. Temos que agir institucionalmente, né? Através dos mecanismos próprios, buscando responsabilidades administrativas da autoridade que cometa o abuso contra o advogado, mas também agir através dos desagravos, que fizemos muitos desagravos na atual gestão, mas não ficar só nos desagravos, né? Eu sou daquela linha de que a gente, nesse ponto específico das prerrogativas, nós temos que radicalizar, né? Nós queremos respeito, né, para poder respeitar. Então, se estão nos desrespeitando, a OAB, como instituição, tem que entrar de uma forma muito firme, né? Não pode contemporizar. Essa questão dos advogados, cuja gravação percorreu, né, ganhou, ultrapassou dimensão as nacional, fronteiras, né? Exatamente, nas fronteiras do estado de Pernambuco, né? Todos nós nos sentimos violentados com aquilo, né? Todo advogado que teve a oportunidade de ouvir aquela gravação se sentiu violentado. E aí você veja, né, um magistrado num típico abuso de poder. Típico abuso de poder, uma ilegalidade inominável, em que os colegas advogados passaram por aquele constrangimento. E o que é que a ordem tem que fazer? Né? Não só naquele caso representar, como tem feito, mas assistir os advogados também até numa eventual reparação civil. Tá? Então, se o colega advogado, né, aqueles ou outros, tiverem interesse em patrocinar qualquer ação na esfera civil contra qualquer autoridade, eu acho que a OAB tem que assistir esses colegas. Tá? Essa questão das prerrogativas, ela é tão séria que nós não podemos dar um passo atrás, nem um milímetro que seja. Eu vou dar um exemplo concreto. Estamos tendo problemas diariamente entre juízes e advogados em relação ao atendimento, né? A Corregedoria Geral de Justiça baixou agora em maio de 2009 um provimento em que tem lá no artigo 5º do provimento que libera o magistrado, veja a gravidade, libera o magistrado a atender o advogado na hora que ele, magistrado, bem entender. Ou seja, o magistrado da primeira vara civil pode simplesmente dizer: eu só atendo o advogado aqui segunda, quarta e sexta, de meu dia às 2. O da segunda vara civil diz: eu só atendo terças e quintas, ou até nos mesmos dias, segunda, quartas e sextas, de 4 às 6. Né? E o advogado vai lá despachar com o magistrado, né, tão somente para impulsionar o processo, porque se ele não for, o processo não anda. É uma constatação, se ele não for, o processo não anda. Então ele vai no exercício profissional, como efetivador da cidadania que nós somos agentes da efetivação da cidadania, representando o cidadão que está clamando ali por justiça. Tá? E vamos nos deparar com esse fato que já está ocorrendo. O magistrado diz: não, você chegou depois das 2, não lhe atendo. Né? Aí você vai despachar com o magistrado da primeira e da segunda, vai entrar de meio dia, vai sair de 6. Né? Então isso é uma excrescência. Eu tive a oportunidade de, há 3 meses atrás, perante todo o Conselho da Magistratura Local do Tribunal de Justiça de Pernambuco, do Poder Judiciário Estadual, colocar este ponto, requerir expressamente perante todos, né, da forma respeitosa que devem as instituições agirem, a revogação, e fui surpreendido, né, com a informação dada pela Corregedoria, que tem feito um bom trabalho. Eu reconheço o esforço, né, que a cúpula do Judiciário Estadual está fazendo. Tá? Né? Mas nós temos um déficit, nós temos um fosso entre o que a população espera, né, e o que o Judiciário está fazendo. Né? Precisa ampliar mais ainda esse esforço. E aí fui surpreendido com a informação da Corregedoria Geral de Justiça de que aquele item específico do provimento tinha sido baixado a pedido da própria OAB Pernambuco.
Eu digo, como foi baixada a pedido da própria OAB Pernambuco? Porque é ilegal, está no nosso estatuto, lei nacional. Mas é verdade mesmo? É verdade, está lá nos considerandos do provimento da Corregedoria, considerando o pedido da presidência dos advogados do Brasil, etc. e tal, para seccionar a própria OAB fez isso? A própria OAB fez isso. Me né? surpreende. Agora, não passou negativamente. Não passou nem pela diretoria, né? Nem pelo Conselho Estadual. Tá? Então, eu realmente me surpreendi e eu coloquei também para a Corregedoria, para o corregedor, digo, seu corregedor, e não obstante tenha vindo esse ofício da OAB Pernambuco, né, mas é ilegal. O nosso estatuto está lá, artigo 7º, inciso 8º, diz que o advogado, ele é dever, né, é direito do advogado e obrigação do magistrado atender o advogado em qualquer momento que ele lá chegue. Obedecida tão somente a ordem de chegada. Ponto. Né? Não há mais nenhuma outra condição. Então, essas condições que vão sendo criadas, né, nos assustam muito. Ricardo, e como o tempo é pouco e o assunto é muito, dê o seu recado para os advogados do interior. Eu milito no interior, até Oricuri eu tenho um escritório e eu vejo a situação do interior. É uma situação muito mais grave do que a situação da capital. Porque, às vezes, tem juiz que passa lá um mês e depois passa 6 meses sem ter juiz, aí vem outro, passa mais 2 ou 3 meses, vai embora. Às vezes, as dificuldades são as mais terríveis possíveis. Então, por favor, dê o seu recado para quem é do interior e quer saber o que é que a OAB pretende fazer pelo advogado do interior. Bem, como eu bem coloquei, Paulo, e aí eu estou me dirigindo a você, colega, né, advogada, estagiário, estudante de direito que milita no interior, nós participamos de várias conquistas, e inclusive das vans da OAB. Já foi uma preocupação não só com o advogado da região metropolitana, mas também implantar as vans da OAB para o interior e avançamos. Inclusive me serve muito, porque nossas audiências de Caruaru são realizadas por um advogado de Recife, e como existem 2, 3 audiências por semana, imagine se a gente fosse gastar de carro. Então tem todo dia, inclusive o meu próprio escritório se beneficia dessas 8. Né? E é um escritório que não, digamos assim, não é do escritório pobre, que precisa, porque pensou-se muito naquele escritório, o cara não tem dinheiro. Não, é para todos. É porque causa economia, tanto para aqueles mais carentes, aqueles advogados de menos recursos, até com os que têm mais, mas por que gastar mais quando se pode gastar menos, não é, Ricardo? Nós implantamos as vans da OAB, o transporte para os advogados, na gestão também do presidente Ademar Rigueira, que nos apoia, né, Ademar está nos apoiando também, e justamente dentro dessa ótica. Agora, para o interior, o que é que nós temos? Né? Nós temos sempre uma grande reclamação correta, de que a OAB nunca chega como deveria chegar ao interior, que faltam cursos, né, que a OAB se faz distante, não se faz tão presente quanto deveria. E aí há um compromisso moral meu, né, tudo que eu sou, né, tudo que eu tenho eu devo à advocacia. E darei o melhor de mim no próximo triênio. E para o interior nós temos vários projetos, sobretudo a interiorização em definitivo da Escola Rui Antunes, né, através de núcleo avançado que já há em Caruaru, mas implantado recentemente, nós iremos dinamizar, em Petrolina, em Arco Verde, em Garanhuns. Iremos instalar também salas de videoconferência na maior parte das subseccionais, se não conseguirmos na próxima gestão implantar em todas, mas iremos implantar praticamente em todas, né, de forma de possibilitar que o colega advogado possa ter contato com aquilo de mais moderno, de mais novo, as discussões que estão surgindo. Me permita, adorei sua ideia. Afinal de contas, o curso é aqui em Recife. O cara não... Veja só, para uma pessoa, para um medalhão, sair daqui para dar uma aula em Oricuri é difícil. Pode ir até para um evento, mas ele não tem condições de ir toda segunda, terça ou quarta, ou segundas, quartas e sextas. Então, esse recurso da videoconferência, isso hoje com uma Velox, se você tem uma Velox boa e uma mini estrutura de um telão, etc., a mesma aula que está sendo dada em Recife, está passando em todas as subsecionais do interior. Exatamente. Tá certo? E quem quiser,
se dirige à sua própria cidade, vai ter a mesma aula, só não vai ter aquela tangibilidade de estar perto do professor, de repente de querer ter uma duvidazinha depois da aula, mas até dá para fazer uma videoconferência, para fazer perguntas, então parabéns, é uma forma de efetivar essa Escola Rui Antunes em todas as subseccionais do interior. Parabéns. É verdade, né? É um projeto novo que nós iremos implantar, já existe em outros estados, né? E iremos avançar bastante nessa linha, Paulo. Temos, inclusive, um projeto também que irá atingir todo o interior, que é a minha primeira pós, né? Nós pretendemos firmar convênio com a instituição de ensino, onde o advogado terá gratuitamente a sua primeira pós-graduação. Tá? Esse custo nós já levantamos, é da ordem de... Gratuitamente? Gratuitamente. Todos eles? Todos eles. Não precisa ser carente, não? Não. Então, né? Melhor. Nós já levantamos esse custo. Até eu que não queria fazer pós, que eu não queria gastar, aí agora eu vou fazer, depois de uma história dessa. Nós já levantamos o custo, é da ordem aproximada de R$150 mil, mas estamos negociando também que há a possibilidade de cair ainda mais, tá? E dentro dessa linha que nós estamos colocando para você, ou seja, universalizar dentro do estado de Pernambuco a troca de conhecimentos, que é fundamental, né? E também para a questão do interior, nós vamos descentralizar a gestão. Nós iremos fazer com que as reuniões do Conselho Estadual não sejam só necessariamente aqui na capital. Iremos levar periodicamente também para outras regiões do estado. Ou pelo menos, viu, Ricardo, vou até dar uma sugestão. Por que também não usar esse link que você vai criar para deixar acessível ao pessoal do interior exatamente as reuniões? Basta botar 2 câmeras, com um linkzinho, tudo se resolve. Afinal de contas, nós somos uma entidade estadual. Não é possível que o cara tenha que ver... O cara não vai fazer isso nunca, vir de Serra Talhada para assistir uma reunião aqui. Não vai. Ou faz lá, ou então tenha pelo menos uma maneira de colocar um link. Vou até mais adiante, viu? Por que você não faz isso, coloca na internet para que cada um possa assistir até da sua própria casa? É verdade. Não é verdade? É verdade. Quer dizer, com o mundo tecnológico hoje, não é? O céu é o limite, né? E é dentro dessa ótica que a gente vai implantamos o recorte digital, virar a anuidade zero e iremos implantar vários outros projetos em benefício da categoria. E há um tema também, Paulo, que eu acho que é fundamental a gente abordar, né? A advocacia, quer queira, quer não, ela está sendo proletarizada. E a OAB tem que estar atenta a isso. Não agir como reguladora de mercado, que não é a função dela, né? Mas tentar subsidiar o advogado de instrumentos e agir institucionalmente no fortalecimento da advocacia. Eu vou ter que chamar o comercial e daqui a um minutinho a gente volta para o terceiro e último bloco. Vamos correr, que eu acho que a gente tem um monte de coisa ainda para falar e só tem mais um bloco. Até daqui a pouco, com o terceiro bloco do programa Canal Jurídico. Meus amigos, vamos ser rápidos, a gente está no terceiro e último bloco do programa Canal Jurídico e eu vou fazer um bate-bola aqui com o Ricardo sobre as principais propostas. Está aqui o folder dele e eu quero fazer um bate-bola bem rápido. Primeiro, manutenção da redução de 30% da anuidade e sua revisão para facilitar os que iniciam. Isso significa congelamento ou não, Ricardo? Não, isso significa um avanço, né? Nós defendemos desde 2005 a redução, então, por coerência, iremos manter essa redução e iremos revisar a anuidade hoje, que ela é escalonada para o advogado com até 5 anos de inscrito. Ele paga 75% no primeiro ano, 80%, 85%, 90%, 95%, e a partir do 6º ano em diante, 100%. Seja, nós iremos reduzir... À medida que for ganhando dinheiro na profissão, nós iremos reduzir de 75% no primeiro ano para 50%. No segundo ano, 60%, 70%, 80%, 90% e a partir do 6º ano, 100%. Isso porque, só para dar um detalhe, porque aí nós temos que, como gestor, justificar, nós temos uma média de 1.800 novos advogados ano que passam no exame de ordem, né? Então, há um incremento das receitas da OAB por ano, incremento de receitas novas, da ordem de R$600 mil. Então, a OAB tem margem, sim, para fazer esse escalonamento. Né? Instituição do programa Anuidade Zero, isso aí a gente já falou. Implantação da newsletter jurídica, com as normas legais publicadas, artigos de repercussão nacional, sentenças, súmulas
Isso é muito comum já com outras newsletters. Agora é interessante, principalmente com aquelas matérias que forem muito voltadas para o advogado. Reformulação e ampliação do escritório modelo, possibilitando que o jovem advogado exerça dignamente a profissão. Incentiva a criação de sociedade de advogado de maneira a facilitar o exercício profissional e reduzir a carga. Muita gente nem sabe disso. Pessoa jurídica paga menos imposto que pessoa física. Interessante. Agora, essa aqui eu adorei. Defesa da redução da alíquota de 5% para 2%. Tal como ocorre em outras atividades prestadores de serviço no Recife. Na verdade, o advogado ele pode escolher uma alíquota fixa, que é aquele valor fixo, ou então a tributação em cima de uma alíquota. Logicamente que às vezes esses 2% seria muito mais viável do que pagar aquela alíquota fixa, não é, Ricardo? É verdade. Tem chance tributária? Você já tem chance, conversaram com o prefeito, como é que foi? Nós avançamos essa conversa com o prefeito da época, o prefeito João Paulo, né? Mas ele já estava saindo e depois a OAB Pernambuco não retomou mais essa conversa com o atual prefeito. Inclusive, já há vários segmentos. O médico já paga 2%, né? O médico já paga 2%. Pois é. Porque então não é nada de absurdo que nós vamos solicitar. Muito bem. Como também a defesa de que a sociedade do advogado sejam beneficiárias do Simples. Sem dúvida, rapaz. Isso aí, inclusive, entrou agora há pouco tempo contadores, não foi? Contadores, ou foi imobiliárias, foi alguma coisa assim. Por quê? Por que não os pequenos escritórios não poderem participar do Simples? Isso é uma excrescência total. Fornecimento de gestão para pequenos e médios escritórios de advocacia. É verdade. Na verdade, muita gente por aí nem tem sistema, porque não pode pagar o sistema. Então, muitas vezes pode-se encomendar um sistema a uma pessoa dessa que faz um software e distribuir isso gratuitamente. Afinal de contas, você está dizendo aí, ó, entre 600 mil reais a mais por ano. Não é nada de mais pegar em 30 mil, faz um software muito bom com 30 mil reais e distribui aos colegas advogados. São pequenas coisas que podem ajudar tanto, na verdade. O cara anota na ficha porque não tem um sistema, não pode ter um sistema. Colocação de computadores, internet, scanners e copiadores nas salas de advogados e subseccionais. Isso aí se estende ao interior, né? Se estende sobretudo ao interior. E aí nós temos um problema que precisamos enfrentar. Com o processo virtual, né? O advogado do Rio Grande do Sul vai advogar em Pernambuco sem sequer sair de lá. Né? E a figura do correspondente vai acabar em muito. O correspondente só irá funcionar para as audiências. Tá? E como o colega advogado, que não tenha computador, que não tem internet, ele irá viver nessa nova era do processo digital. Né? Então, é obrigação da OAB, sim, disponibilizar os meios tecnológicos necessários nas subseccionais, nas salas de advogados, para que o advogado, não só nós, né, numa necessidade, a utilizemos, né, mas também o advogado que não disponha desses mecanismos tecnológicos, o faça. Muito bem. Estabelecimentos de linhas de créditos atrativas com instituições financeiras para aquisição de equipamentos e mobílias, além de reforma. Isso aí eu acho que já foi explicado também, mas vou tentar traduzir. Fazer um convênio com um banco, para que ele tenha interesse de fidelizar 21 mil advogados, e, em troca disso, conceder com crédito mais atrativas. Rapaz, muito bom, muito bom. Isso faz com que a gente ganhe, tenha vantagens, tanto no lado estritamente profissional, no sentido da parte técnica, como também de poder condicionar o crescimento a facilidades, não é verdade, Ricardo? Fortalecimento da escola Rui Antunes, isso a gente já falou. Realização de cursos de gerenciamento de escritório frente à realidade do mercado, muito bom isso. Às vezes contrata-se um consultor, treina todo mundo e todo mundo vai ganhar mais dinheiro, vai ter melhor sem custo, não é verdade? Ao invés de você estar pagando 400, a OAB contrata por um preço melhor e aí bota 60, 70 pessoas lá dentro para assistir esse. Afinal de contas, nós não fomos treinados para gerenciar a história da advocacia. Né? Nós fomos treinados para advogar. Né? E terminamos tendo que gerenciar escritório na marra, aprendendo na marra. Então, esse consultor vai justamente trocar ideias, oxigenar essas ideias. Muito bem. Olha só, defesa da dotação orçamentária para a Defensoria Pública. Isso é uma campanha até nacional. Nacional e que precisa ser dado um jeito. Criação do banco de dados de
advogados para a área de atuação e sua disponibilização para consulta pela sociedade. Engraçado, comigo eu tenho um escritório em Serra Talhada, por exemplo. De vez em quando o cara vai no Google, bota Serra Talhada Advogados, aparece meu nome, eles me ligam. Isso porque não existe esse cadastro. Na verdade, se a gente pudesse ter um cadastro, quem está disponível... Eu próprio já precisei. E já liguei para a OAB, a OAB nem gosta muito de indicar. A gente liga para uma OAB de outro estado, me indica um advogado, não pode não, a gente tem que contratar isso na base. Se tivesse uma base de dados com as pessoas que se propõem a fazer a advocacia de correspondência, facilitaria muitas coisas, né, Ricardo? E por área de atuação, esse banco de dados nós vamos disponibilizar na internet, inclusive por área de atuação de cada colega, né, e que poderá ser contratado por vários outros escritórios de fora, por empresas de fora, através tão somente de uma simples consulta, né, no site da OAB Pernambuco. Muito bem, olha, defesa da implantação de mais juizados cíveis e criminais, sobretudo no interior. Estou gostando de ver você falando, a gente aqui está falando para o advogado da capital e do interior, porque se aqui as condições muitas vezes não são as ideais, imagino que está lá longe, a gente tem que pensar em termos estaduais. Tem que se pensar em tudo. A gente não pode fazer uma OAB voltada apenas para o advogado da região metropolitana. Isso eu sou enfático em dizer que parabenizo a postura da chapa de Ricardo. Realização de forma permanente do encontro estadual de advogados. O que significa isso? Olha, quando eu era pequeno, eu participei, criança ainda, né? Participei, que eu digo, eu ia, né? Com meu pai é advogado, lá para os encontros estaduais que havia lá em Garanhuns, né? Onde toda a advocacia pernambucana se reunia ali para debater temas de interesse da categoria. De lá para cá, esses encontros estaduais, que é inclusive a obrigação, está previsto no nosso estatuto, foram sendo descontinuados, né? Então nós iremos resgatar, né? É um momento ímpar para a advocacia pernambucana se encontrar conhecer, e debater, né, temas da categoria. Sem dúvida. Construção da nova sede. Estou deixando essa para o fim, porque realmente nossa sede está acanhada, está pequena e, sem dúvida nenhuma, eu entendo importante, até porque, Ricardo, me permita, o fórum era junto à OAB. No passado, hoje, até o próprio Tribunal de Justiça vai sair de lá, não é verdade? É verdade. Então a gente antes tinha o Fórum Estadual e tinha o Tribunal. Já saiu a Justiça de primeira instância e agora vai sair a da segunda instância. E é sempre bom que a OAB esteja pertinho da Justiça, como historicamente sempre foi em todos os estados, etc. E aí, essa proposta desse novo fórum é para ser perto da nova Justiça Estadual, onde vai estar fórum e etc? Nós já temos um terreno prometido pela Prefeitura do Recife, né, de 6 mil metros quadrados, bem próximo ao atual Fórum Joana Bezerra. Né, e já temos, inclusive, um estudo arquitetônico. Mas onde é ali? Porque ali o problema é a área, né? Você sabe ali, aquela ponte do Braço do Morto, que vai para a Ilha do Retiro. Sei. Tem um terreno lá, tem um terreno enorme ali, que é um campo de futebol, que vai ser do Ministério Público Estadual, e vizinho tem uma área de 6 mil metros quadrados também. Certo. Então, é uma localidade, inclusive, carente, onde nós iremos construir a nova sede da Ordem, onde lá ficará todos os departamentos da Ordem, inclusive Caixa de Assistência, Rui Antunes, etc., estacionamento, auditório. E por ser uma região carente, iremos inclusive desenvolver um trabalho social naquela região. Né? Agora, nós temos também, Paulo, a questão até para trazer o advogado para dentro da Ordem, que hoje ele está um pouco distanciado, já esteve mais, né, com a atual gestão ele se aproximou já mais um pouco, isso nos alegra, que é o programa OAB Participativa. Pela primeira vez nós iremos discutir com os advogados aonde a OAB irá gastar os 21 milhões de reais que ela arrecada na gestão, a média de 7 milhões por ano, numa escala crescente. Aqui em Pernambuco é 21 milhões, né? 21 milhões. Rapaz, é muito dinheiro, na gestão. Né? E nós iremos discutir com a categoria, aonde a categoria entende como projeto prioritário que nós devamos investir esse dinheiro. Sim. Olha, Ricardo, a gente tem mais alguns minutos, eu acho que 1 minuto. Eu queria que você fizesse rapidamente suas considerações finais e dissesse o porquê o advogado pernambucano deve votar em você. Olha, em primeiro lugar, agradecer, né, aqui a você esse espaço, agradecer ao colega advogado, à colega advogada que está nos ouvindo, e dizer aquilo que eu já disse, né, eu sou advogado militante, vivo da advocacia,
o que sou devo a ela. Eu acho que você ser presidente da ordem é um momento único na vida de qualquer advogado, do ponto de vista de se doar à categoria e se doar à sociedade, né? Então, eu me proponho a isso, eu estou disposto a isso, irei dedicar 24 horas do meu tempo a esse projeto, que é um projeto da advocacia, né? E, sobretudo, para você, colega e colega advogado, levar o AB para mais perto de você. É o lema da nossa campanha, é o AB mais perto de você, e é justamente aí que nós iremos voltá-la, sobretudo, para o advogado. Tá bom. Ricardo, foi um prazer. Espero que daqui para o fim da campanha a gente faça outro programa Canal Jurídico. E a você que está em casa nos assistindo, uma boa noite e até o próximo Canal Jurídico. Até lá. Boa noite.